Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que seja tudo certo por aí. Hoje é mais uma das minhas resenhas, vocês sabem que eu adoro fazer esse tipo de conteúdo, porque daí eu fico falando aqui bem tranquilo, né, com relação aos livros que eu li. Eu não consegui gravar muito desse conteúdo no ano passado, enfim, eu venho trazendo alguns livros que eu li em 2021 agora para 2022 para ter esse conteúdo aqui disponível para vocês. O livro da vez hoje é este aqui, ó, este calhamaço do Daniel Silva, né? Viúva Negra. Ele tem 507 páginas, certo? E ele é da editora HarperCollins. Essa minha versão aqui é a versão escrita em português de Portugal. De Portugal! É Portugal! E tanto que eu comecei a ler, eu até tomei um susto, né? Porque tem diversos erros, né? Nossa, como é que passou na diagramação, né? Mas depois eu percebi. Tanto que se vocês forem no Scooby e derem uma conferida lá, os livros da versão nacional têm um pouco menos de página, talvez. Eu acho que eles já reduziram o tamanho da letra. E, né, consequentemente, tem menos páginas. O que não atrapalha em nada a experiência. Isso aqui foi presente da minha querida amiga Marta, mandou para mim. E foi a minha primeira experiência com o Daniel Silva. Eu já vinha querendo ler o Daniel Silva há muito tempo, mas sempre ficava naquelas, não, vou colocar na lista e tal, aquela coisa toda. E aí, tu sabe, tu vai deixando, vai lendo outras coisas e tal. Mas aí quando ela me mandou isso aqui, esse cara aqui realmente é sensacional. E quem gosta de um bom thriller de espionagem, correria, aquela coisa toda, é o cara. Tá? É o cara. Então vamos falar sobre a obra em si, ok? Diagramação show de bola, ó, letra legal pra caramba e tal. E aqui nós conhecemos o nosso espião Gabriel Allon, nosso espião de Israel Gabriel Allon, que ele foge completamente de todos os estereótipos de espião que vocês conhecem e que, por exemplo, eu já olhei basicamente bilhões de filmes de espionagem que eles estão aí no mercado, certo? Porque tu parte do princípio que ele tem só o estereótipo dele, a altura, o porte físico, a forma como ele age e tal, ele não faz parte, ele não tem nada a ver, por exemplo, com o James Bond que a gente está acostumado, aquele cara, pose e tal, aquela coisa toda, sabe? Não tem nada a ver. Ele tem um contexto de história muito, muito legal que o Daniel criou, e esse aqui não é a primeira obra que ele aparece, tá? O Daniel Silva tem 19 obras publicadas e 16 dessas tem o Gabriel como personagem principal. Então, quer dizer, o background de leitura do Gabriel Allon, para tu começar desde o começo, não é através desse livro aqui, tá? Aí vocês vão me perguntar, tá, Rodrigo, mas e aí? Bom, e aí é o seguinte, ó. Lindamente o Daniel consegue colocar dentro dos contextos de história, ele vai dando pinceladas da história dele, e se essa aqui vai ser a sua primeira leitura, por qualquer motivo que seja, você consegue ler tranquilamente, porque o contexto é muito maior. Ele vai te dar uma explicação, ele vai te dizer quem é o Gabriel, ele vai contar algumas coisas que aconteceram, você vai ficar curioso, como é o meu caso, que eu estou curioso para saber o que aconteceu para ele estar vivendo esse momento. Existem personagens que você sabe que vão estar em livros anteriores e que vão te dar um background maior, mas como eu não comecei a leitura dos outros 16 volumes da série com ele, foi esse aqui mesmo e tal, e eu peguei sem saber disso, certo? Prejudicou a leitura? Não, tanto é que, dei 5 estrelas pro livro. Vou dar 5 estrelas, já dei a nota, tá? O livro tem 5 estrelas, porque é um livro de espionagem, gente, assim, ó, fina flor, é muito bom mesmo, tá? O que ele conta? Ele conta o seguinte, acontece um atentado em Paris, né, um atentado do ISIS, e tanto é que tem uma informação que eu não vou dizer no vídeo, mas é muito interessante vocês saberem enquanto estiverem fazendo a leitura. Eu não vou dizer o que é, porque eu tenho para mim que essa informação, ela transforma a leitura numa coisa muito maior. Quando eu comecei a ler o livro, eu tomei conhecimento dessa leitura, porque a Marta me mandou escrito na carta que ela manda para mim, ela mandou escrito a carta. Olha, aconteceu isso, e por causa disso o Daniel quase não fez o livro dele. Eu estou fazendo isso tudo para deixar vocês curiosos, tá? Para vocês lerem um livro mesmo, tá? Então, vocês lerem isso, sabendo disso só nesse momento, é sensacional. E por favor, né, não vão pesquisar no Google, né? Criem vergonha na cara e vão ler o livro, né? Pelo amor de Deus, né? Não vão pesquisar o porquê disso, tá? É importante saber quando estiver lendo. Eu estou dizendo porque é importante. Beleza, fecha aspas, né? Vamos em frente.
Acontece, né, tem um acontecido, o atentado, aquela coisa toda e tal, e a partir dali o Gabriel entra na jogada para tentar descobrir o que está acontecendo e tal, e ele já estava nas vésperas de se aposentar, porque ele ia assumir um cargo maior dentro do escritório de investigação. E aí ele vai para a rua, ele volta ativa de novo para começar a descobrir e tal, aquela história toda. O grande plot desse livro, na verdade, eu acho que a grande sacada do Daniel dentro de um contexto é o seguinte: ele te coloca dentro do ISIS, ele te coloca dentro de uma situação de doutrinamento que as pessoas que estão ali dentro passam, sabe? Eu comentei em outras ocasiões, já em outros vídeos que eu falei sobre esse aqui, principalmente no unboxing, vou deixar o link aqui, que é surreal aquilo, sabe? Pra gente que vive numa sociedade, né, a nossa sociedade aqui no Ocidente, tu começar a escutar essas coisas é chocante, porque a Natalie, que é uma das pessoas que por causa da trama e tal, ela vai ser então a Viúva Negra, né? Ela vai ser a pessoa que vai estar dentro do ISIS, aquela coisa toda, e nós vamos acompanhar a jornada da Natalie, do treinamento dela e tal. Cara, é surreal. E o Daniel fez essa pesquisa toda, sabe, dentro desse negócio. Então, para mim, foi uma experiência muito, muito louca, sabe, porque tu começa dentro dessa realidade que a gente está vivendo hoje, dos atentados, sabe, dessa coisa toda, é muito, vamos lá, né, é uma loucura tu ter uma leitura dessa forma, sabe, onde te coloca ali dentro, te coloca os contextos do porquê que aquilo está acontecendo, porque na verdade, para nós aqui do Ocidente, aquilo não faz sentido algum do porquê que os caras estão se matando. E, sinceramente, não vão parar, nunca vão parar, aquilo não vai terminar, sabe, porque o Ocidente se mete e eles sabem, aquilo é ódio, por puro ódio. Então, quando não se tem mais o porquê, que é só questão de exterminar a raça, exterminar o outro povo, enfim, entende o que eu estou dizendo? Esse é o contexto, e o ISIS é isso. Esse livro fala sobre isso, sabe? Então, para quem, obviamente que não é um livro real, não é uma coisa que realmente aconteceu, é uma obra de ficção, mas ela se aproxima muito do que acontece no mundo real. As perspectivas dos personagens, assim, sabe, do cara que, sabe, tipo, do Homem-Bomba, do outro cara, sabe, das pessoas que praticam esses atos, é impressionante, é vívido. Cara, eu comi esse livro, eu li ele muito rápido, porque tu precisa saber o que vai acontecer. Os capítulos são curtos, então tu vai emendando ele um no outro, sabe? É surreal o que esse cara fez. Por isso que eu digo, a primeira leitura do Daniel Silva para mim foi sensacional, é impressionante o que esse cara conseguiu fazer, porque eu não tinha visto isso ainda. Bom, falado do livro, falado da história, falado do personagem, vamos para as minhas analogias, que é onde eu realmente, né, saio falando, porque você sabe que isso aqui é meio sem roteiro, né, eu só vou dizendo o que eu penso. No final dos anos 80, tá, quando a gente nós vivemos, eu acho que a grande era, né, daquela situação onde o mundo estava vivendo numa comunidade. Ele começou a ter aquele ideal que se existia uma grande comunidade, porque com o final da Guerra Fria, né, o início dos anos 90, ali, todo mundo muito feliz, a era do consumismo, aquela história toda e tal, sabe? Então tu entendia, né, tu via num cenário mundial, né, que o mundo estava se encaminhando para chegar naquela utopia, naquela situação utópica, de que tu conseguiria viver todo mundo numa comunidade, seria possível, sabe? As informações se entrelaçando, as nações de bem uma com a outra, sabe? Todo aquele contexto, aquelas coisas começaram a se juntar para nós termos então uma terra. A globalização realmente era uma realidade, realmente era uma coisa que era, tu conseguia enxergar isso, sabe? Não era uma doutrinação, era uma coisa que poderia acontecer, porque estava se encaminhando para aquilo. Aí veio o 11 de setembro. Quando o 11 de setembro aconteceu, né, ou seja, onde pessoas foram lá e resolveram fazer esse atentado por puro, simples ódio, né, enfim, de todos os motivos que a gente sabe,
E vamos lá, você pode culpar os americanos de tudo no planeta, mas os caras vão estar lá em cima, né? Eles estão lá em cima, eles estão lá em cima. Eles são a maior nação hoje, né? E estão aí brigando entre eles agora, mas o contexto que se tinha era esse. Até, né, 2000 ali nós tínhamos, e estava se encaminhando para isso, sabe? As coisas, os povos estavam harmônicos. E aí aconteceu o 11 de setembro, que eu acho que foi o primeiro grande atentado que chacoalhou o universo, chacoalhou o nosso universo de novo, chacoalhou o mundo, e a partir dali não se parou mais. Então nós estamos vivendo desde 2001, né, essa situação. Então isso vem vindo, e as guerras, as lutas, sabe, as coisas armadas, aquela situação, ela vem crescendo, ela vem aumentando, e o reflexo disso está em todos os nossos pontos. E o que está acontecendo hoje, essa suposta as minorias, não sei o que e tal, isso na realidade ela não está acontecendo, ela não vai acontecer, e isso a não ser que haja realmente uma união, como estava acontecendo no final dos anos 90, início dos anos 2000, que tu, né, é um processo gradativo, onde as coisas vão caminhando, sabe, aquilo deveria ser uma coisa natural, onde os povos estavam se encaminhando, aquela história toda e tal. O que a gente vê hoje, e esse hate que acontece hoje na internet, esse hate que acontece, e os atentados, sabe, as lutas entre os povos, isso na verdade nada mais é do que o reflexo todo daquele acontecimento, porque aquele foi o marco zero do acontecimento, onde se mostrou que não se pode baixar a guarda, nós nunca vamos ter uma harmonia suficiente para conseguir chegar e, sabe, e aquelas coisas se manterem. Tanto que existem teorias conspiratórias, falando da CIA, que ela fez isso de propósito, não sei o que e tal, mas vocês sabem que, tá? Tem um documentário que tem na Netflix falando sobre exatamente o 11 de setembro, que saiu há pouco tempo, eu olhei o primeiro e o segundo episódio, eu comecei a olhar. Acho que é muito interessante dar uma conferida sobre isso, sabe? Que tem tudo a ver com esse momento do livro, do Daniel Silva, que leva a isso, sabe? Ele vai te mostrando esses pormenores do livro, sabe? Ele vai te mostrando esses pormenores e ele demonstra exatamente isso, sabe? Quando tu tem uma força terrorista que ela age dessa forma e ela te coloca num papel onde ela está te forçando a tomar atitudes, tu é obrigado a tomar atitudes tão drásticas quanto os terroristas, para que tu consiga eliminar aquela força. Eu tenho muito receio. De novo, gente, são analogias e opiniões, tá? Vocês sabem que os meus vídeos de resenha são assim. Eu tenho muito receio quando a gente pega contextos de história, quando a gente pega e a gente esquece dos motivos que aquilo tudo aconteceu e de quem eram os reais vilões, certo? Quem são os reais vilões? Aqui deixa muito claro, por exemplo, no livro, o Gabriel deixa muito... O Gabriel é o personagem principal. O Daniel deixa muito claro quem são os vilões. A gente precisa saber quem são os nossos reais vilões. Porque o que a gente tem visto hoje, nos dias de hoje, é que os vilões estão sendo liberados da sua vilania, porque supostamente eles têm a bondade no coração, e quem luta pelos seus ideais, quem prega os seus ideais, quem acredita nos seus ideais, está sendo visto como vilão. Isso é muito complicado, porque a nossa linha, a nossa balança está pendendo para lados que eu não tinha visto acontecer ainda. Por isso que eu fico com um pouco de receio. Analogias, né, gente? Que voltam à história do vídeo, que voltam à história do que acontece no nosso mundo e a correlação que se faz da literatura com o mundo real. Eu sempre vou fazer isso. O meu papel é esse. Como eu sempre disse desde o início do canal, eu não estou aqui para trazer respostas, eu estou aqui para trazer perguntas. 5 estrelas, como eu disse no começo do livro, Daniel Silva, deem uma conferida, excelente escritor, já tenho mais 2 livros dele que já estão na minha lista já para comprar, esses eu vou comprar logo, né? E pergunta do Rodrigão. As leituras de thriller foram uma grande coqueluche nos anos 80 e nos anos 90, justamente porque nós estávamos vivendo um universo onde, final da Segunda Guerra, Guerra Fria, aquela coisa toda e tal. A pergunta que eu faço para vocês, existe algum livro desses que vocês leram que ele figura entre os melhores que vocês já leram? Por que eu pergunto para vocês? Tem um livro, 2, mas eu vou falar só um, porque eu vou fazer uma resenha dele, uma resenha old school, vamos dizer assim, que é um dos livros que eu li, que é o Nem Só de Caviar Vive o Homem, do J.M. Simmel. É uma história surreal, que ela foi baseada num personagem que realmente viveu, e o Simmel faz um livro com uma maestria fantástica. Eu vou trazer essa resenha
para vocês logo, logo. Agora acho que em fevereiro eu devo lançar ela ainda. E é um livro maravilhoso. Se você tiver a oportunidade de ler, leiam. Nem só de Caverna Vive o Homem. Então respondam a minha pergunta. Vocês têm algum thriller que vocês gostaram muito, que vocês gostariam até de me sugerir para saber se eu já li? Fica aí os comentários liberados, ok? Forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.